Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História do Recife. E hoje nós teremos mais uma aula para a turma do 6º ano. Primeiramente eu queria dizer para vocês que se vocês ainda não estão conseguindo entrar para assistir, né, as nossas aulas pela TV, vocês têm também os canais do YouTube, né, o canal do YouTube do Educa Recife, onde lá você vai ter todas as aulas separadinhas assim, por disciplinas, né, por turmas. Então você pode a qualquer momento acessar essas nossas aulas pelo canal do Educa Recife no YouTube. Então essa aula que nós estamos transmitindo agora, assim que a gente encerrar aqui, ela já vai ficar disponível para vocês. Então assistam. Se você ainda não segue o canal, né, do Educa Recife na internet, né, no YouTube, vai lá, assina, assistam os vídeos, marca lá com o gostei, né, dá o joinha para a gente aqui e façam os comentários, né, tem espaços lá para os comentários. Nós lemos os comentários de vocês e na medida que vocês vão fazendo os comentários, dentro do possível a gente vai respondendo, né? Então, hoje nós vamos trabalhar mais um tema, né, de história do Recife e nós vamos tentar entender hoje um pouco sobre patrimônio material e imaterial. E para nossa aula de hoje, nós temos a participação da professora de arte, a professora Dini. Oi, professor Luciano, tudo bom? Oi, pessoal. Então, ela hoje está aqui conosco, né, para abrilhantar com a presença dela a nossa aula. Então, vamos começar? Para começar a nossa aula, a gente vai analisar algumas imagens. Não sei se vocês já perceberam, mas eu gosto muito de trabalhar com imagens e com vídeos. Acho que as imagens e os vídeos, eles ajudam a gente a ter uma percepção, não somente daquilo, né, que a gente está explicando aqui para vocês, mas como forma também de exemplificação de algumas coisas. E para a aula de hoje, a primeira imagem que a gente vai visualizar, eu acho que todos vocês gostam dela. Olha aqui, ó, a nossa tapioca, né? Inclusive hoje, antes de sair de casa, eu comi uma bem gostosa, né? Então a tapioca, certo? Aí vão pensando aí na mente de vocês. Quais são os locais aqui do estado, né, que você já circulou, que a gente consegue encontrar uma tapioca dessa, né? Existem alguns locais específicos onde a tapioca ela é assim o prato da casa, né? Ela é a iguaria, né, principal. Obrigado, professora. Próxima. Eita, hoje vai bater aquela fome, né? Vai bater aquela fome, né? E dentro dessa mesma perspectiva, né, de análise de imagem, a gente tem aqui o bolo de rolo. Vocês sabiam, né, que o bolo de rolo ele é muito conhecido, não somente aqui no estado de Pernambuco, mas fora dele. Certa feita eu tive um amigo, né, um professor amigo meu que veio de lá do Rio de Janeiro, e ele disse que toda vez que ele vinha para cá, ele não podia deixar de ir para o Rio de Janeiro, né, de volta, sem levar pelo menos uns 2 bolos de rolo para a mulher dele. Se ele deixasse de levar, era assim, quase que confusão, né, em casa, né? Em casa. Então eu vejo bolo de rolo com um cafezinho, ou a coisa fantástica, né? Mas aqui a gente tem uma outra imagem. Veja, aqui a gente tem uma roda de capoeira, né? Você já deve ter visto também em algum local, pela televisão, ou até mesmo, de repente, na sua escola, o professor de educação física, ou a professora de arte, ou o professor de geografia, de língua portuguesa, de história, ele levou algum grupo, né, de capoeira para fazer uma apresentação. E a capoeira, ela é não somente um esporte, né, mas uma dança, né, um ritmo muito legal. E aqui a gente tem, né, um grupo, né, de passistas de frevo. Né? Você já associou aí na sua mente onde é que a gente vê esses grupos, né, de frevo? Em que período a gente costuma ver? E quais os locais onde eles se apresentam? Pronto, aí
Quais são as características dessas imagens? Não sei se vocês sabem, mas essas imagens que eu mostrei para vocês, elas estão associadas ao tema da nossa aula. Essas imagens representam patrimônios, né? Patrimônios de determinados locais. Você sabe o que é patrimônio? A gente vai discutir sobre isso já já. Mas fica aí com a pergunta na cabeça. E fica aí com essa ideia de que as imagens elas estão tratando sobre alguns tipos de patrimônio. E aí você vai tentar entender hoje o que é patrimônio, quais são os tipos, né, de patrimônio e por que essas imagens elas foram colocadas antes do início da nossa aula propriamente dita, né? Mas vejam, nós temos 2 vídeos que nós vamos assistir. Vamos assistir trechos, né, de 2 vídeos. Primeiro deles é um grupo de baianas, né? Aí presta atenção aí, as baianas desfilando, muito provavelmente um desfile de carnaval, né? Então, presta atenção aí que elas estão no desfile, né? Aí vejam, observem as roupas, observem, né, os adereços, observem, né, os passos. Pois bem, esse foi o primeiro. Vamos para o segundo vídeo. O segundo vídeo, a gente viu a imagem, né, de um grupo de passistas, né, de frevo. Agora vamos ver eles em ação, dançando. Muito bem, então a gente viu aqui não somente algumas imagens, mas alguns vídeos curtos, né, que mostram aquilo que eu pedi para que vocês prestassem atenção, né? São manifestações culturais, são iguarias, né? São comidas típicas de determinados locais. Mas essas comidas, essas iguarias, esses grupos, né, esses ritmos, eles terminam por contribuir a dar uma certa identidade ou identificação a um determinado território, certo? A um determinado local. Quando a gente pensa em frevo, não é, professora? Isso. Vem logo na cabeça a nossa cidade. A nossa cidade. Recife e a cidade vizinha Olinda. Olinda, exatamente. Então, o carnaval de rua, né, do Recife e de Olinda, ele é regado, né, a muito frevo, não é verdade? Então, vejam. Qual seria, então, a partir daí, vamos adiantar aqui, qual seria, então, aquilo, né, o que seria aquilo que a gente poderia observar nos vídeos, né? A gente poderia dizer que essas imagens, né, essas atividades, elas representam os locais onde elas são realizadas. Então, a partir daí nós vamos para o objetivo da nossa aula. Nós vamos tentar entender o conceito de patrimônio histórico, passando pelos conceitos de patrimônio material e imaterial, e identificar alguns patrimônios da cidade do Recife. Então, vamos lá? Primeiro, para a gente passar a falar sobre patrimônio, é necessário, né, que a gente faça uma pequena discussão a respeito da legislação, a respeito das leis, né, isso, professora, que estão associadas ao patrimônio. As leis que definem o que normatizam o que é o patrimônio, as leis que regulamentam, né, as formas, né, de conservação, né, de classificação dos patrimônios, tanto material como imaterial. E eu estou falando aqui em patrimônio material e imaterial, mas a gente vai discutir sobre isso. A gente vai apresentar isso para vocês. Então, primeira coisa é que já em 1937, eu acredito que, inclusive, muitos de vocês não eram nem nascidos. Eu, inclusive, não era nem nascido nesse período. Então, nesse sentido, o que é que a gente tem? Lá por volta do ano de 1937, já existia um decreto-lei, né, o decreto-lei número 25, né, de 30 de novembro de 1937, que definia o que seria o patrimônio, né?
Então vejam, constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Então, professora, o patrimônio ele já era colocado como algo que traria grande valor, né? Seja valor histórico, seja valor artístico, algo que serviria, inclusive, também para dar, né, uma certa identificação ao local. Como a gente falou no caso do frevo, não tem como a gente não associar o frevo, né, a Recife, a Olinda. Então, é importante, não é, professora, a gente discutir a partir da lei essa questão patrimonial, não é verdade? É verdade, porque ele falou, numa das suas falas tem o valor etnográfico, não é? 3 etnias, nós somos compostos por 3 etnias, né? A nossa brasilidade vem disso. Então, cada etnia dessa, ela tem um patrimônio, ela tem na cultura, na arte, na gastronomia, ela tem algo que nos associa, que é só nosso, que nos define enquanto pernambucanos, enquanto brasileiros, recifenses, olindenses. Então, cada patrimônio desse, cada ícone desse, ele hoje pode ser que o IPHAN chegue a considerar um patrimônio. Assim como na gastronomia, a tapioca, o bolo de rolo. Assim como nas artes nós temos o frevo, que foi dia 9 de fevereiro, né? Ele virou Patrimônio Cultural e Material da Humanidade, tá? Foi em 2007, e o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é o órgão que rege todo este processo, todo este estudo, porque é feito um estudo etnográfico, um estudo demográfico, todo um estudo que você já colocou ali, o que os itens que são observados, né? Então, tudo isso é feito pelo IPHAN. Muito bem. Então, dando continuidade, né? Esse mesmo decreto, Dini, em 1937, né, no seu parágrafo 2º, ele dizia o seguinte: equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a tombamento. Guarda essa palavra aí, tombamento, né? A gente vai falar sobre ela depois. Importante. Os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela afeição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana. Aqui vai mostrar não somente, né, que todos esse conjunto, né, inicial de patrimônio, mas também a paisagem, né? A paisagem ela é muito importante. Então existem áreas, né, que são áreas de preservação natural. Nós temos, por exemplo, aqui no município de Recife, o Jardim Botânico. Sim. Jardim Botânico é um local onde nós temos uma reserva, né, de preservação natural. Então, a paisagem, né, que é algo muito caro, inclusive, para o pessoal da geografia, né? O professor de geografia deve ter trabalhado com vocês a respeito das paisagens naturais, as paisagens culturais, né? Então, a paisagem que, se a gente tivesse que definir assim, rapidamente, seria tudo aquilo que a gente pode contemplar com o nosso olhar. Então, tudo aquilo que eu observo pode se constituir enquanto a paisagem. Mas existem alguns tipos de paisagem, né, que são diferentes, né? Então, quando eu olho, por exemplo, para uma reserva, né, de Mata Atlântica, eu estou me deparando ali com uma paisagem natural. Mas eu posso olhar, por exemplo, para construções mais antigas. Vamos dar um exemplo, né? Forte das 5 Pontas, uma grande construção, né? Ali existiu a interferência, né, do ser humano, né, no local, né, no espaço. Então, eu tenho a paisagem ali do Forte das 5 Pontas, mas aquilo ali já seria não uma paisagem natural, porque houve interferência do ser humano. Então, a gente colocaria, por exemplo, como poderíamos definir como uma paisagem cultural, porque
o ser humano ele interviu na natureza ali, ele descampou toda aquela área e construiu ali uma fortificação. Então, vejam, é importante a gente ter em mente que o patrimônio ele não é somente aquilo que a gente pode manusear, né? Ou a gente pode até se alimentar, como o caso da tapioca, né? Patrimônio nosso, né? Mas aquilo também que a gente não consegue manusear, certo? Aquilo que a gente não consegue visualizar, mas a gente sente, a gente descreve, a gente não... Pode ser uma música, por exemplo, a gente dança, né? Que causa em nós uma relação de pertencimento. Isso. Então, se você viajar, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela viajou há um tempo atrás para a França, né? Ela foi fazer um intercâmbio, né? Estava fazendo a graduação dela, né? E foi fazer um intercâmbio na França. E chegando lá, quando ela falou que era moradora do Brasil, perguntaram para ela sobre carnaval, sobre futebol, sobre Pelé. Então, veja, existem coisas, né, que dão identificação. Não estamos querendo dizer com isso, gente, que o Brasil é somente carnaval, futebol e Pelé. O Brasil é muito mais do que isso. Mas são questões, né, que são reconhecidas, né, como identificação, né, elas servem como identificação de que você é brasileiro, brasileira, né? Você se identifica com elas, né? Então, vamos dar continuidade. Aí, veja, nós temos os tipos de patrimônio, né, conforme essa lei de 1937. Patrimônio arqueológico, etnográfico, paisagístico, patrimônio histórico, patrimônio das belas artes e das artes aplicadas. Então, nós temos, né, mais na frente, em 1961, né, pela lei 3.924, no seu artigo 1º, né, se falar dos monumentos, né, arqueológicos ou pré-históricos de qualquer natureza existentes no território nacional e todos os elementos que neles se encontram ficam sob a guarda e proteção do poder público. Então, em nossa aula de história, né, de ontem, nós tratamos sobre sítios, né, arqueológicos. Então, esses sítios arqueológicos, hoje, eles são cobertos, eles são protegidos por lei federal e, às vezes, por lei estadual ou municipal, porque o poder público ele fica responsável por preservar aquelas áreas, né? Dando continuidade, aqui muito importante, ó, a Lei 4.845 de 65, ela proibia a saída para o exterior de obras de arte e ofício produzidos no país até o fim do período monárquico. Por que isso, gente? Porque nós passamos por um momento na história onde várias expedições estrangeiras elas iam para determinados locais e quase que sequestravam aqueles bens, né, artísticos, culturais daquele local para levar para os museus de seus territórios. Então, visando proteger o patrimônio artístico, cultural, né, histórico, né, do nosso país, então foi promulgada uma lei que proibia o envio, né, dessas obras, né, para o exterior. Então, era uma tentativa aí do governo de proteger o patrimônio para que ele não fosse sequestrado, né, por invasores ou por estrangeiros, né? E isso também é importante. E a Constituição nossa, né, de 1988, ela diz aqui, ó, que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, cabe ao Estado não somente proteger, mas incentivar para que a população ela tenha acesso, não é verdade, professora? Porque muitas vezes nós temos determinados bens, mas esses bens eles não são, esses bens patrimoniais não são tornados, né, acessíveis à população. É verdade, então, professor. A pergunta é, por exemplo, quantos de vocês já visitaram um museu? Quantos de vocês já fizeram, né, uma excursão para visitar, por exemplo, a gente tem aqui no estado, né, o sítio arqueológico do Vale do Catimbau, certo? Fica lá ali próximo do município de Buíque. Quantos de vocês já foram visitar esses territórios? Então, é importante, né, que o Estado ele não somente garanta, né, a proteção, mas que ele crie estratégias, né, de incentivo
para tornar acessíveis a cada um de nós a visitação, né, o acesso a esses bens patrimoniais. Não é verdade, professora? É verdade. Inclusive a arte ela é feita para todos. E os nossos patrimônios artísticos, eles precisam ser conhecidos e reconhecidos. É preciso que haja, por nossos estudantes, por seus pais, pela família, essa relação de pertencimento, essa condição de dizer, este patrimônio pertence a mim que sou desta cidade, a mim que sou cidadão pernambucano. Então, é muito importante que haja realmente estratégias para que os estudantes logo cedo comecem a acessar todos esses patrimônios, seja os naturais, os artísticos, né, os culturais, todos eles. É muito bem. Então, dito isso, nós temos aqui na cidade do Recife, né, vários locais que a gente poderia visitar, certo? Começando ali pelo Marco Zero, por exemplo, você tem o Marco Zero, lá no Marco Zero, na região ali do Recife Antigo, no Marco Zero, você tem naquela localidade ali, vários locais que você poderia visitar, que tem uma grande contribuição artística. Por exemplo, né, o Passo do Frevo, a gente tem ali, você pode fazer o circuito das pontes, né? As pontes, né, que cortam o rio Capibaribe, né? Existia, não sei se ainda com a questão da pandemia funciona, o passeio, né, de catamarã, que você passava, né, por todas aquelas pontes. Maravilhoso. E o guia ele ia explicando, né, sobre a origem de cada uma delas, né? Pontes que foram construídas, inclusive, durante o período holandês. Durante o período de a dominação holandesa aqui no território de Pernambuco. Então, você tem, por exemplo, a oportunidade de fazer o tour, né, do Recife Assombrado, que vai fazer um tour onde você vai passar, né, por locais, né, que inspiraram lendas urbanas, né, aqui no território do Recife. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar de alguma lenda urbana, a loira do banheiro, sim, a perna cabeluda. Então, nessa perspectiva, vale a pena, né, visitar esses locais. E a gente está falando sobre patrimônio, né? Existe a questão do patrimônio material e imaterial. O patrimônio material é aquele que a gente pode visualizar assim a olho nu, que a gente pode interagir com ele, pode tocar, né? Pode usufruir dele de alguma forma. Mas existe o patrimônio imaterial. Esse a gente não consegue tocar, mas a gente sente. E ele serve como forma de identificação. Então, esses patrimônios, né, a gente poderia colocar como as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver algo dentro do território, né? Não somente as criações científicas, né? A gente tem vários tipos, né, de patrimônio, né? As criações científicas, artísticas, tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações, espaços, né, que são destinados à manifestação artística, cultural, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, né, artístico, arqueológico, paleontológico, né? Lembrar a diferença, né? A gente estudou ontem a diferença entre entre trabalho, né, do arqueólogo e do paleontólogo, né? O arqueólogo vai estudar vestígios humanos, né? O paleontólogo vai estudar vestígios animais. Então, nessa perspectiva, né, a gente tem todo esse conjunto que faz com que a gente possa, a partir daqui, tratar os tipos de patrimônio. Dentre eles, né, nós temos os materiais, que a gente já mencionou bastante aqui, são aqueles bens tangíveis, né, com valor histórico, artístico e científico. Tangível é aquilo que você consegue tocar, que você consegue visualizar ao vivo, que você consegue usufruir, manusear de alguma forma. E, por exemplo, aqui eu coloquei uma imagem, né, do Forte de São Tiago das 5 Pontas. O Forte das 5 Pontas, né, uma construção durante o período, né, durante o período colonial, né, portuguesa, né, perdão, e dentro dessa perspectiva a gente tem aqui, ó, patrimônio material, certo? De valor histórico, né, de valor arqueológico também, porque no interior disso daqui foram feitas escavações e encontraram, né, vestígios do período durante
a colonização mesmo, no período da colonização. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de patrimônio material. Mas a gente teria o patrimônio imaterial, que se o material é aquele que você consegue lidar diretamente com ele, né, manusear, visualizar, o imaterial ele seria o contrário, né, constituído pelas formas de expressão e padrões de comportamento, modo de criar. Exemplo, a gastronomia, certo? Você termina se aproveitando dela de alguma forma, mas a gastronomia, né, quando você está lá imaginando uma receita, antes de você materializar, aquilo ali já foi idealizado, né, professora? Sim. Então, a gente usufrui, né, da gastronomia. A gente citou aqui, né, no caso da tapioca, né, no caso do bolo de rolo. Né? Se a gente fala do Brasil de forma geral, né, a gente tem a rapadura, né, que é feita a partir da cana-de-açúcar. Eita, quando terminar aqui vai sair um bocado de gente correndo para a cozinha, né, para preparar alguma coisa para comer. A religião, os ritos, a música, a dança, as festas, manifestações literárias, conhecimento artístico, científico e técnico. Então, é aquilo, né, que a gente não teria uma relação direta, mas a gente usufrui dele. Quantos aqui já não dançaram, por exemplo, um forrozinho? Forrozinho, ele dá identificação ao nordestino, né? Quando você fala em Nordeste, você lembra do forró, você lembra das comidas típicas de milho, né? Dentre outras coisas. A capoeira, viu, professor? Isso, a capoeira ela é patrimônio, ela é praticada em mais de 160 países, por pessoas de todas as idades. Por quê? Porque nós levamos daqui para lá, e ela é o patrimônio, ela foi considerada patrimônio. Aí você sabia, por exemplo, a gente falou da música, você sabia, por exemplo, que o brega, ele virou patrimônio imaterial do Recife? Assim, o brega, né, é um ritmo bem legal, né, professora? O breguinha é uma coisa muito boa, né? Você vai pra festa e tem lá, tá todo mundo assim, mais ou menos, aí começou a tocar um brega, aí corre lá, joga aquele pessoal para dançar. Recifense, que é recifense. Recifense, né? O recifense, ele adora um breguinha, né? E hoje a gente tem as variações, né? Por exemplo, a questão do tecnobrega, a questão do brega funk, né? Que muitos de vocês, inclusive, devem curtir, né? Então, aqui a gente tem um vídeo que é o ritmo. Esse ritmo, né, do brega, né? Que é bem dançante, né? Bem legal, certo? E já estou com vontade de puxar a professora para a gente dançar aqui. Mas eu vou me conter. Então, o brega, mas a gente tem também outra coisa importante, os patrimônios vivos, pessoas, né, que pela sua atuação na sociedade, atuação cultural, artística, né, pela sua relevância, elas são declaradas como patrimônios vivos, são pessoas que exalam cultura, né? Isso. E sabia que recentemente a gente teve aqui o caso do velho Chaveco, né? Que ganhou o título, né, de patrimônio vivo, não somente do estado de Pernambuco, mas representando o Recife. O velho Chaveco, né, ele é associado ao pastoril, né, que é uma das manifestações artísticas também daqui do nosso território, né? A gente já falou sobre o patrimônio natural, está associado a todo aquele conjunto de paisagens. A gente citou aqui o exemplo do Jardim Botânico, né, do Recife, que vocês podem visitar também. É só evitar durante o período, né, de proliferação, né, de dengue, chikungunya, né, porque você vai ter os mosquitos lá presentes. Então é bom passar um repelente quando for visitar e tomar os cuidados devidos, né? E por fim, para a gente encerrar, sugestão de atividade. Sobre a orientação de seu professor, da sua professora, pesquise sobre patrimônios materiais e imateriais da cidade do Recife. Então fica aí para que você, junto com seu professor, a sua professora, possa fazer essa pesquisa. E detalhe, os professores de história, né, do município de Recife, a gente tem um grupo lá no WhatsApp e a gente conversa um com o outro. Então você, de repente, pode fazer essa atividade, pedir para o seu professor tirar uma foto lá e mandar para a gente, né? Porque a gente vai visualizar aquilo e quem sabe a gente não apresenta uma das suas atividades
realizadas na nossa próxima aula aqui. Então, é isso, gente. No mais, até a próxima aula. Agradecer a presença da professora Dini e... Estou aqui a seu dispor. Tchau, tchau, pessoal. Tamo junto. Até mais.